Olá para você inscrito aqui no canal Pão do Advento. Nós voltamos para a continuação dos nossos estudos da lição da Escola Sabatina e estamos iniciando um novo trimestre. Então, nós estudamos trimestre passado o grande conflito, o tema que foi compartilhado com os jovens também. Os jovens tiveram sua lição, que tratava do mesmo assunto, e nesse trimestre está separado, está diferente. Então, os jovens vão estudar as parábolas de Jesus e nós vamos estudar o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de São Marcos. E nesse trimestre a gente vai fazer junto, tá? Não vai dar muito certo a gente fazer junto. Então, eu vou tentar, na medida do possível aqui, fazer 2 vídeos, um para os adultos e outro para os jovens, e se Deus quiser também para os adolescentes. Tá? Os adolescentes, um vídeo mais simples, mais curto, mas se Deus quiser, eu vou conseguir também fazer esse trabalho aí. Então vamos lá, vamos ao estudo do Evangelho de São Marcos. Primeiro de tudo, a gente chama de Evangelho, Evangelho. O livro de São Marcos, ele faz parte do grupo de evangelhos, são chamados de evangelhos sinóticos, que são aqueles evangelhos que são parecidos, eles devem ser vistos juntos, a gente pode ver juntos, o significado justamente é esse, ver junto. E por quê? Porque existem semelhanças entre eles. Mas, segundo os teólogos, nem todos concordam com isso, mas provavelmente Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Há teólogos que discordam, que acham que foi Mateus, e há também aqueles que acham que foi Lucas. Então, mas a maioria, quase com um consenso de que Marcos foi o primeiro. Então, ele traz a base ali, Então, provavelmente Lucas bebeu alguma coisa de Marcos, Mateus também, existem muitas semelhanças ali, embora Mateus seja mais detalhista. E todos eles se complementam, tá? Um não anula o outro, na verdade, um complementa o outro. Então, nós temos 3 sinóticos, nós temos Mateus, Marcos e Lucas, e temos aquele que não é sinótico, que é João. João, ele é um pouco diferente, o foco dele é outro, Vamos lá, então. A lição, primeiro ela trata sobre o próprio autor, Marcos. Quem seria esse Marcos? O livro, ele não fala o nome do autor. O livro, ele começa sem falar o nome do autor. Então, existe um entendimento, assim, pela tradição da igreja, da história da igreja, e também por indícios arqueológicos também, achados de pergaminhos, de que os livros antes, embora alguns tenham assim já no seu prefácio ali, o autor, já aparece ali o autor, Paulo, por exemplo, ele aparece nas suas cartas. Que as cartas não são exatamente livros, não são cartas. Mas os livros, eles eram escritos assim, como eram rolos, o nome do autor ficava do lado de fora. Então, o autor colocava lá o nome dele, do lado de fora, não colocava do lado de dentro do livro. Então, provavelmente, nos rolos antigos estava lá Marcos, Mateus, Lucas, e nós não encontramos os nomes deles no próprio livro. Então, tem muita gente que não acredita que eles sejam realmente os autores desses livros, mas nós acreditamos, tá? Nós acreditamos que sejam, confiamos nesse sentido na tradição da igreja, a gente não confia em tudo, mas existem muitos indícios que apontam para que Marcos tenha realmente sido o autor do próprio Evangelho de Marcos. Agora, que Marcos é esse? Não é qualquer Marcos também. Esse Marcos é mencionado lá no livro de Atos. O livro de Atos vem contando a história, assim, de forma picada, aqui e ali, de um certo missionário chamado João Marcos. Então, João Marcos, ele era um homem, um rapaz que nasceu de uma família, provavelmente uma família abastada, uma família rica. A gente imagina que seja isso porque o texto, quando fala da casa de Marcos, fala que a mãe dele tinha uma empregada. Então, geralmente quem tinha empregados é pessoa que tinham condições melhores, condições financeiras melhores. E o texto também, o texto do Evangelho, quando fala sobre o trabalho que Marcos faria junto com Paulo e Barnabé, por exemplo, o auxílio que ele prestaria, a palavra que é usada ali, ela é muito empregada também para... Não é um auxiliar no sentido de uma pessoa que está ali ajudando, uma pessoa que está ali para socorrer no momento de necessidade, ou está ali para carregar uma caixa, para carregar objetos, não é esse tipo de ajuda.
ele teria uma alta função, né? Uma alta função. De repente, não seria exatamente essa palavra, tá? Mas quase que diplomática. De repente, tivesse um estudo melhor, né? Ele fosse uma pessoa estudada, ele tivesse uma profissão que permitisse que houvesse um bom relacionamento entre eles e os povos que eles visitariam, né? Porque eles iam visitar países diferentes. Então, talvez o trabalho de Marcos ali fosse um trabalho bem sério, bem importante, junto com os discípulos, né? Só que tem um problema, né? Na primeira viagem, logo na primeira viagem, ele desistiu, ele voltou para casa. E isso trouxe um problema sério quando, né, houve uma nova viagem e Barnabé, que era o tio dele, teve intenção de levá-lo junto. Paulo não quis, né? Como ele abandonou a missão da primeira vez, Paulo achou que ele não era uma pessoa confiável, não era uma pessoa firme o suficiente, né? Talvez ele tenha visto mais coisas, né? Talvez tenha percebido mais coisas naquele momento, né? Uma certa fraqueza ou uma certa indecisão, né? da parte desse rapaz, que não devia estar habituado a situações difíceis, né? Porque o trabalho do missionário naquela época não era um trabalho tão fácil, embora hoje também não seja tão fácil assim, mas ele era muito mais difícil que hoje, tá? Muito mais difícil. E ele não aguentou, né? Vejam que se ele era realmente de uma família que tinha condições melhores, então geralmente tinha lá o seu sossego, né? É uma pessoa que estava mais... Desculpe o barulho, porque não vai dar tempo de eu editar o vídeo, e infelizmente a nossa rua aqui é muito barulhenta. Então vocês vão escutar aí, né, essas motocas passando aí, carros com música, se fossem músicas boas ainda, mas não. Então, vocês imaginem a situação de Marcos. Então ele volta e Paulo não quer mais Marcos. Só que Barnabé quer que Marcos vá, João Marcos vá. E aí houve uma briga entre Barnabé e Paulo. E a briga foi tão séria que os dois se separaram. Então, foi Paulo com Silas para um canto e Barnabé com João Marcos para outro canto. Então, se separaram, se dividiram e a missão, né, cada um cumpriu a sua missão no seu canto. Isso não foi uma coisa boa, tá? Tem um lado positivo, porque a missão, por terem se separado, a missão alcançou novas localidades, tá? Talvez de forma mais rápida. O Espírito Santo ele tem esse dom de transformar essas maldições em bênçãos, tá? Mas de qualquer forma não foi uma coisa legal essa separação, não foi, mesmo porque o Espírito Santo havia escolhido a princípio Paulo e Barnabé para trabalharem juntos. Então essa briga não foi uma coisa assim, não era uma coisa do céu, tá? Não era uma coisa de Deus. Mas aconteceu. Só que aí a gente vai ouvir falar novamente, Paulo vai falar lá em suas cartas, de João Marcos novamente. Quando Paulo já estava preso, e ele fala assim, olha, tratem bem João Marcos, tratem bem deles. Né? Ou em outro momento, tragam João Marcos, porque ele me é muito útil. Então Paulo vem agora falando assim que João Marcos, aquele que ele desprezou no início lá da caminhada, ele agora era uma pessoa útil para o evangelho. Mudou, né? Houve uma mudança. Então, acho que Barnabé enxergava mais coisas em João Marcos do que Paulo. Tá? Então, Paulo viu muitos defeitos, Barnabé viu que ele tinha muitas aptidões, que ele tinha muitas habilidades, né? Muitas mais virtudes do que defeitos, e confiou ali no trabalho do rapaz, né? Deve ter instruído, né? Então, houve um processo aí de aprendizado nesse meio tempo aí, e João Marcos se tornou muito útil. Um outro detalhe é que João Marcos, numa das cartas de Pedro, ele é chamado de filho, né? Pedro trata de filho, então havia uma proximidade, e a tradição acaba por dizer o seguinte, que provavelmente João Marcos tem escrito seu evangelho com base nas informações que ele teve de Pedro. Então é como se o evangelho de Marcos fosse de Pedro também. Tá? Então a gente tem aqui, a gente tem que ser justo, né? O evangelho não é só de Marcos, é de Marcos e Pedro. Tá? Tem dois autores aqui trabalhando.
Então vamos lá, essa é uma breve, né, a breve história aqui de João Marcos, tá? Então João Marcos, ele é o rapaz aqui, o discípulo que vai escrever sobre a vida de Jesus, né, de forma tão impactante, né? Todos os evangelhos são impactantes, mas cada um tem suas peculiaridades. Então, o evangelho de Marcos também trabalha nesse sentido, porque ele vai apontar ali, ele vai trazer Jesus já apresentando logo no início como um ser divino, né? Ele é o Filho de Deus. Então ele já no início, né? Ele fala esse é o princípio, né? O texto fala bem assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então ele já vai tratar Jesus logo no início como Filho de Deus. Então e durante o livro ele vai trabalhar essa ideia de que ele é o Filho de Deus. E não só isso, né? Ele vai usar o termo também Filho do Homem. E também aparece também em outros evangelhos, mas ele usa o termo Filho do Homem, que é um termo que surge lá no livro de Daniel. Então o Messias prometido, ele é chamado de Filho do Homem. Quando o judeu, né, na época, um judeu, por exemplo, estivesse lendo a carta de Marcos, e Marcos chamasse Jesus de Filho do Homem, então o judeu já faria logo a ligação. Peraí, é o que fala Daniel, né? É aquele que profetizou Daniel. Às vezes a gente tem a Bíblia aqui, né? Tanta gente tem tanta Bíblia e não consegue fazer essa relação com a leitura, né? Porque a gente faz uma leitura superficial. O judeu, ele estudava a Escritura desde a meninice, desde a infância. Na verdade, já crescia. Ele já estava na barriga, no ventre da mãe, escutando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela era lida, e é lida até hoje nas festividades judaicas, no dia a dia. Né? O judeu, ele começa o dia orando, recitando o Shema, que aparece lá em Deuteronômio: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, todos os dias os judeus falam isso. Então, a criança, ela cresce com essas palavras, ela cresce com o evangelho na mente, e os profetas eram lidos também, lidos e relidos, né? Então, eles falavam muito, né? A conversa era sempre essa. Então, o foco era sempre esse. Então, quando eles liam o evangelho de Marcos, o efeito não era como acontece conosco hoje. A gente às vezes fica maravilhado com os milagres que Jesus operou e tudo mais, né? A gente fica emocionado com o sofrimento dele, com a paixão dele na caminhada para a cruz, mas o judeu, quando lia, ele enxergava o Messias. E às vezes a gente não enxerga isso aí, a gente não enxerga. Tá? A gente às vezes desassocia até, a gente até desassocia Jesus do Antigo Testamento, é como se fosse dois livros diferentes, né? Que Jesus fosse uma novidade. E realmente é uma novidade, mas não no sentido de fim de uma era e início de uma nova era. É no sentido de continuidade. Então Jesus ele vem cumprir tudo aquilo que estava prometido, tudo aquilo que havia sido esperado durante tantos anos, praticamente 4.004 anos de espera. Jesus vem cumprir tudo isso aí. Então Marcos ele vai trazer essas questões à tona, tá? O evangelho dele foi escrito por volta do ano 60 ou 50 depois de Cristo, antes da destruição do Templo de Jerusalém. Isso é o que a boa parte dos estudiosos concordam, né? Então, e foi, né, como eu já disse, provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito, tá? Então, ele começa apresentando Jesus, e aí fala em seguida, ele traz a profecia de Isaías, falando daquele que anunciaria a sua vinda, aquele que prepararia o caminho, tratando de João Batista. Ele apresenta também João Batista no início do livro, e aí já vai para o batismo de Jesus. E diferente do livro de Mateus, como se fosse contar de forma resumida, então de forma breve. Mateus ele tem mais detalhes, mas essas brevidades aqui são importantes, porque ele vai trazendo pontos da vida de Jesus. Ou seja, ele é o Filho de Deus, houve alguém que preparou o caminho, ou seja, houve cumprimento de uma profecia que era a respeito do Messias, que apontava, né, para aquela pessoa escolhida por Deus para preparar o caminho do Senhor, né, o Elias que prepararia o caminho do Senhor. E também vem falando sobre o batismo de Jesus e a descida do Espírito Santo. E depois que é narrado assim o batismo de Jesus, é dito que João Batista ele é preso, ele vai preso. E aí Jesus passa a pregar. E olha só como o texto é interessante nessa parte. Ele fala assim, depois de João ter sido preso,
foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo, olha o que dizia o evangelho, a pregação do evangelho de Jesus. O tempo está cumprido. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então vamos lá. A palavra evangelho significa boas novas, né? Do grego eu, que significa bom, né? A gente tem esse eu aí em várias palavras que a gente usa e nem sabe. Por exemplo, a palavra eucalipto. Eucalipto significa boa sombra, né? Caliptos, no grego é sombra. É a mesma palavra do Apocalipse, tá? Apocalipse. O calipto do Apocalipse é sombra também. Eucalipto é boa sombra, né? Tem a palavra também, a palavra terrível, né? Eutanásia. A palavra eutanásia é boa morte, de Thanos, né? Thanatos, boa morte. Boa, e Thanos, morte. Temos aqui então evangelho de boa, e gelios, que significa mensagem, boa mensagem. E o que é a boa mensagem? Boas novas não é um termo que surge aqui na palavra de Deus, não. É um termo que era usado já nos dias de Jesus e havia sua terminologia também no hebraico. Ele era usado antes. Por exemplo, quando os soldados de Davi voltam da batalha, eles trazem as boas novas de que venceram a batalha. Então, as boas novas significavam o quê? Que Davi ia continuar no seu trono. Então, se eles venceram a batalha, o reino inimigo não venceu, então Davi está seguro ali no seu trono. Veja que a mensagem está ligada, está conectada à permanência do rei no trono. Quando um rei estava em viagem, ou ele ia se apresentar, então isso era uma boa nova também. Havia uma boa nova mensagem de apresentação. Isso era muito usado também nos dias do Novo Testamento, nos dias de Jesus, para falar, por exemplo, do imperador, né, Júlio César, quando era anunciado a vinda dele, a chegada dele em uma determinada localidade, havia ali uma boa nova, né, um evangelho de César. Então, a palavra evangelho não é de propriedade exclusiva de Jesus aqui, não. Mas é o mais importante evangelho que existe, a mais importante boa nova, porque ela anuncia a vinda do rei, né? A permanência, assim como Davi permanecia no seu trono, a permanência do filho de Davi, que é o filho prometido, no seu trono. A promessa de um reino eterno. Esse reino eterno é também o evangelho, a boa nova do reino. E a boa nova, só que como é que isso se concretiza? Como é que esse reino se concretiza? Como é que o que ele vai usar, o que ele vai fazer para justificar a sua permanência ali no trono, para garantir a sua permanência, para que ele reine e governe eternamente. Então ele vem para esse mundo, ele luta contra o mal, ele cura as pessoas, ele apresenta, né, ele dá ali um gostinho do reino futuro. Né? Qual é o gostinho do reino futuro? Ele multiplica a comida, o seu reino futuro tem alimento. Ele traz cura, porque o reino futuro tem cura, tem vida eterna, ele ressuscita pessoas. Porque essa vai ser a vida no reino futuro. Então Jesus ele vem e ele dá um pouquinho, né? Uma demonstração para provar que ele é o Messias prometido, uma demonstração, por isso que ele não curou todo mundo, ele não sarou todo mundo, o conflito continuava, né? O conflito tinha que continuar, o argumento contra o mal, ele tinha que se desenvolver, e ele se desenvolve justamente nesse trabalho, nesse ministério de Jesus, e culmina com a morte dele na cruz do Calvário. Então a morte de Jesus na cruz do Calvário é o evangelho também, as boas novas, né? Não parece uma boa notícia a gente ter o Filho de Deus morrendo na cruz do Calvário, mas essa é a grande boa notícia. Ele morre no Calvário, na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados. A morte dele na cruz é que é a garantia do reino, é a garantia dessa permanência, é a garantia da vida eterna com saúde, é a garantia de vida eterna sem fome, sem doenças, sem morte, sem pranto, sem dor, tudo que a gente encontra lá no livro de Apocalipse. Então, existe uma conexão muito grande aqui, a lição ele vai falar sobre isso, a gente vai ter tempo aqui de trabalhar esse ponto, mas ele tem essa conexão muito próxima ali com o livro de Apocalipse. No Apocalipse a gente encontra ali, nós conseguimos visualizar
né, o final dessa promessa maravilhosa, que é o estabelecimento do reino de Jesus Cristo, o filho de Davi, o leão da tribo de Judá. Então, é isso que traz, essas são as boas novas que surgem, que aparecem aqui no Evangelho de João Marcos. Também vai estar presente no livro de Mateus e no livro de Lucas, mas a gente vai falar um pouco disso no próximo vídeo. Mas cada evangelho tem, né, como eu já disse, um foco. Ele tem um foco, tá? Então, se você tem curiosidade de saber que foco é esse, então assiste o próximo vídeo, tá? Não deixe de e não deixe de compartilhar esse vídeo com todo mundo, não, porque o assunto aqui é importantíssimo. O Evangelho de São Marcos, tá certo? Que Deus abençoe você. Aguardo você no próximo vídeo. Até mais. Tchau.